Olá, bom dia. Meu nome é Vitor Riso. Eu sou diretor e responsável pela área de inovação da empresa Axion. Tá? Hoje eu vou falar com vocês um pouco sobre automação jurídica. Tá? Bom, a história da Axion, ela começa em 2001 e nós fomos a primeira empresa a lançar um sistema de gestão 100% na web. Tá? E de lá a gente avançou tanto com a vertente de software, disponibilizando diversas funções num software jurídico, tanto na vertente de serviço. A vertente de serviço muito mais voltada para captura e tratamento de dados jurídicos. Tá? Na questão do software jurídico, então, como eu disse, em 2001 nós fomos a primeira empresa a lançar um sistema de gestão jurídica 100% na internet. Tá? E de lá evoluímos com outros módulos de recuperação de crédito, um módulo de BI para permitir a configuração de relatórios dinâmicos, depois a parte de gestão de contratos, depois os documentos padrão. Tá? O documento padrão é voltado à automação de documentos, você ter uma biblioteca de peças processuais que são preenchidas automaticamente com os dados do processo em que você está. Tá? Depois nós avançamos também para um módulo societário, para um workflow parametrizável, que é a possibilidade de você parametrizar no sistema um fluxograma para cada processo, por exemplo, e a partir daí, quando se inicia o processo, o sistema já abre todo aquele fluxograma com aquelas atividades por grupo, o prazo já pré-estabelecido, e também com módulo de faturamento de honorários para facilitar a consolidação de honorários, tanto do ponto de vista da empresa quanto da parte de vista do escritório. E não esquecendo a parte do E-Social. Mas na parte de baixo, o que eu queria falar é um pouquinho também dos serviços. Tá? A gente começou, tivemos a nossa primeira operação em um Internet Data Center em 2003, mais ou menos. Tá? Ou seja, nós trouxemos 280 mil processos para uma base de dados dentro na internet, isso foi bastante pioneiro. Tá? E em 2003 também, de forma pioneira, nós começamos a trabalhar com robôs de captura de dados nos sites dos tribunais. Tá? E a partir dali, esse processo se desenvolveu muito e a gente cresceu muito não só na captura de informações de forma automática dos tribunais, mas também no que diz respeito à análise desses dados. E aí a gente entrou em projetos de auditorias de dados, aí de cerca de 280 mil processos. A partir disso, fazendo mineração de dados desses andamentos, a gente viu que processos já estavam encerrados e a gente estabeleceu, então, o conceito de indicativo de encerramento. Fizemos outros projetos de mineração de dados em base de dados jurídicas e criamos também lá em 2010 o conceito de diagnóstico de risco jurídico, que era uma forma de ajudar, a partir da análise de dados desses processos judiciais, ajudar a empresa a fazer um diagnóstico de onde estavam os principais problemas jurídicos. E da mesma forma como o médico precisa, para prescrever um tratamento, ele precisa de um diagnóstico, a gente ajudava as empresas na elaboração desse diagnóstico de risco jurídico. E também importante, a gente começou, a partir da captura de dados e de andamentos dentro dos tribunais, a gente começou com os projetos de sinalização ou alertas de eventos críticos. A gente identificava, a partir de mineração de dados dentro dos andamentos, dos processos, alguns pontos que eram necessários serem sinalizados para os escritórios de advocacia, como, por exemplo, liminares, sentenças, recursos. Então, a partir da mineração de dados de andamentos que a gente capturava com os robôs dos tribunais, a gente identificava e dava esses alertas de eventos críticos. E aí a gente entrou em um projeto muito grande de automação de todos esses robôs no Brasil inteiro. Tá? E importante também foi um projeto que foi feito em 2016 de auditoria de 1.100.000 processos em 6 meses. Era impossível você fazer este volume em torno de 6 a 7 meses na forma tradicional. E com tecnologia nós conseguimos fazer isso. E a partir de 2017, a gente, tendo alcançado um nível, vamos dizer, muito bom de captura de dados através de robôs e análise desses dados, a gente começou a olhar também os documentos dos processos. E então, a partir de 2017, a gente começou a
com projetos de busca eletrônica de termos em documentos e, naturalmente, em 2017, final de 2017, início de 2018, projetos também de inteligência artificial. Bom, os nossos principais clientes são esses, a gente tem uma preponderância em instituições financeiras, mas atendemos clientes de diversos segmentos, tá? E aí seja desde a parte de mineração, por exemplo, da parte de comunicação, da parte de saúde. Então, nós atendemos clientes de diversos segmentos e, naturalmente, os escritórios de advocacia também, tá? Vou falar um pouco agora com mais detalhes dos nossos serviços. Hoje nós temos um conjunto de robôs que ultrapassam 90 robôs e com esses robôs nós capturamos dados diariamente no site dos tribunais. Nós capturamos cerca de 100 mil processos por dia no site dos tribunais. A partir daí, nós geramos uma grande base de dados, que é um Big Data jurídico. Esse Big Data ele acumula, vamos dizer, a cada mês, mais 2 milhões e 100 mil processos aproximadamente, e hoje ele já conta com mais de 85 milhões de processos. Com essa base de dados, a gente gera um conjunto de serviços. Por exemplo, a gente gera captura antecipada de processos. Então, a gente, através de mineração de dados, a gente identifica aquilo que é daquela empresa e de uma empresa específica, a nossa cliente, e aí a partir daí a gente busca, a gente faz o cadastro automático no sistema, mas também captura os documentos, a inicial e os anexos daquele processo, entrega isso tudo para a empresa para que ela possa fazer, então, iniciar o seu processo de análise e defesa, tá? A versão para escritórios de advocacia dessa captura antecipada, na verdade, é a automação do cadastro, em que o escritório nos passa os dados do processo e nós passamos de volta para ele, ele só nos passa o número do processo, perdão, e nós passamos para o escritório de volta todos os dados do processo e os documentos também para que ele possa automatizar o seu cadastro. A partir dessa base de dados, nós fazemos também diversos projetos de saneamento de base de dados jurídico, ou seja, garantir que dados jurídicos estejam completos e corretos, tá, e atualizados, mas também a gente entra em diversos projetos de due diligence. Esses projetos de due diligence visam fazer a due diligence jurídica em processos de fusão e aquisição. Nós temos também projetos de gestão de riscos trabalhistas de terceiro, onde a gente mapeia o risco trabalhista de empresas terceirizadas, tá? Mas o interessante é que essa base de dados nos gera uma riqueza enorme de informação e aí a gente desenvolve diversos projetos de Legal Analytics e de jurimetria, tá? E, mais recentemente, como eu falei, nós estamos entrando com, vamos dizer, ferramentas e algoritmos de inteligência artificial que tem como objetivo principal a captura, extração e análise de dados em documentos, tá? Bom, eu falei um pouco dos serviços, vou falar um pouco dos sistemas. A gente tem um sistema de gestão. Esse sistema de gestão tem diversos módulos. Um módulo contencioso, que abrange processos civil, trabalhista e tributário. Tem um módulo de contratos, um módulo de recuperação de crédito e um módulo societário. Existem outros módulos, como marcas, consultas e pareceres, mas esses são os principais. Quando a gente junta aqueles serviços de captura e análise de dados com o sistema, o que a gente tem é a possibilidade de automação do ciclo de vida de um processo. Então a gente começa lá com a captura antecipada, que a gente buscou com os robôs, a gente cadastra automaticamente esses dados daquele processo dentro de um sistema e a gente starta os processos de diligências para obtenção dos documentos do processo, sejam em processos eletrônicos ou processos físicos. E aí a gente traz a inicial e os seus anexos, porque é ali que está a história completa do processo. A partir dos documentos, nós vamos usar algoritmos de inteligência artificial ou de mineração de dados para fazer o enriquecimento de cadastro, ou seja, a gente extrai de dentro dos documentos informações para complementar o cadastro do processo sem que alguém tenha que abrir o documento, olhar o documento e copiar aquela informação. Isso gera uma agilidade, uma velocidade muito grande no cadastro e aumenta também a conformidade. A partir disso, em função do processo, a gente tem um workflow, um fluxograma que o sistema já abre automaticamente para fazer todas as etapas de acompanhamento daquele processo.
e aí cada etapa tem uma equipe e tem um prazo para realizar a atividade. E nesse momento, e só então, ou seja, quando a gente já fez isso tudo, só então o processo chega na mão do advogado. E aí o advogado, analisando os documentos, o que ele pode fazer? Ele pode fazer vamos dizer assim, ele pode usar a ferramenta de peças processuais para gerar mais rapidamente as petições, as contestações. Então, a solução de automação de documento que ele olha, ele recebeu o processo, ele analisou o processo e ele vai então consultar na biblioteca de peças processuais aquela contestação mais adequada para aquele processo e o sistema já preenche ela automaticamente e a partir daí ele só complementa alguma coisa que seja específico daquele caso. Mas também o sistema possui módulos de provisionamento e de honorários e custas, naturalmente. E quando o processo se inicia e já está na mão do escritório da empresa, nós, através dos robôs, vamos fazendo o monitoramento contínuo desse processo junto aos sites dos tribunais e sinalizando eventos críticos, ou seja, gerando aqueles alertas de eventos críticos que são liminares, sentenças, recursos, seja o que for. Bom, e aí a gente chega também na parte de sentença, onde a gente traz para o sistema a informação que já houve sentença naquele processo, traz a cópia integral do que está no tribunal no momento do encerramento do processo, a gente tira uma foto disso, e tudo isso, então, pode ser acompanhado através de uma ferramenta de Legal Analytics, que é, na verdade, um painel de controle onde você passa a enxergar essa operação toda de forma gráfica. Tá? Nosso objetivo com a automação jurídica é ter tudo em um só lugar, ou seja, todas as funções que um departamento jurídico ou um escritório de advocacia necessitam em um único ambiente, todos em um só lugar, porque ele integra todas as pessoas, tá? Todos os envolvidos na solução do problema jurídico e com diversas integrações de forma automatizada. Bom, com tudo isso, o que a gente consegue, vamos dizer, trazer de benefícios para os nossos clientes? Reduzir custos, aumentar a produtividade, aumentar a conformidade e dar ao cliente uma visão estratégica. Bom, em linhas gerais, era isso que eu queria apresentar hoje. Deixo aqui o meu contato. Meu nome é Vitor Riso e eu estou à disposição. Obrigado a vocês. Um bom dia.